Shalom, que a paz esteja convosco. Olha, eu recebi um texto maravilhoso da irmã Janaína Delgado, esposa do nosso irmão Nelson ali em Lins, e eu quero compartilhar essa história com vocês, que eu achei uma história fantástica. A história do pastor que fracassou. A história é mais ou menos assim, que um pastor de uma pequena cidade, um pequeno vilarejo, chegou à igreja animado, motivado para realizar mais um culto de noite. A hora passava, o povo não chegava, e depois de 15 minutos de atraso entrou 3 crianças na igreja. Aí depois de mais ou menos uns 20 minutos entrou ali 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com aqueles 5 irmãos que estavam ali. Bom, ao decorrer do culto, entrou um casal e sentaram lá nos últimos assentos da igreja. A gente que é de igreja sabe que é mais ou menos assim mesmo. Então quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor, meio sujo, com uma corda na mão. Mesmo, a gente até entende, mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado, pregou com dedicação, com o zelo que sempre tinha pela palavra. Quando ele voltava para casa, ele foi assaltado. O pastor foi assaltado e espancado por 2 ladrões, que levaram a sua pasta, onde havia a sua Bíblia, e também tinha outros pertences de valor. Quando a sua esposa fazia os curativos das feridas em casa, ele quis descrever para ela como foi aquela noite. Ele disse: olha, hoje foi o dia mais triste da minha vida, o dia mais fracassado do meu ministério, o dia mais infrutífero da minha carreira. E depois que passaram 5 anos, o pastor resolveu compartilhar essa história, de 5 anos depois, para a igreja. E quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompeu o pastor e disse assim: pastor, sabe aquele casal da história que sentou no fundo? Então, éramos nós. Nós estávamos à beira do divórcio, em função de tantos problemas, tantas decepções, desentendimentos que havia no nosso lar. Sabe, pastor, naquela noite nós decidimos pôr um fim ao nosso casamento. Mas primeiro decidimos fazer uma coisa: entrar em uma igreja, deixarmos lá as nossas alianças, porque a gente fez uma aliança na igreja, a gente queria deixar a aliança na igreja. Aí depois cada um seguiu o seu caminho, mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a pregação do pastor naquela noite. E hoje nós estamos aqui, e eu quero confessar ao pastor e declarar, testemunhar: nosso lar e a nossa família está restaurada. E quando o casal falava, um dos empresários bem-sucedidos que ajudava no sustento daquela igreja acenava pedindo uma oportunidade para falar e disse: pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com uma corda na mão. Eu estava, pastor, à beira da falência, estava perdido nas drogas, minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta de muitas agressões, desavenças. Então naquela noite eu tentei o suicídio, pastor. Fui ao suicídio. Só que a corda arrebentou. E quando eu ia comprar outra corda, aí eu via a igreja aberta, aí eu decidi entrar. Mesmo sujo, com a corda na mão, eu acabei entrando. Bom, naquela noite a mensagem perfurou meu coração, saí daqui com ânimo para viver, e hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e eu me tornei, você sabe disso, o maior empresário aqui do nosso vilarejo, da nossa cidadezinha. Lá na porta da entrada, o diácono que fazia o protocolo gritou: pastor, olha, eu fui um daqueles ladrão que assaltou o senhor. Aí o outro, meu parceiro, infelizmente naquela mesma noite ele foi realizar um outro assalto, e no segundo assalto ele morreu. E aí, pastor, naquela pasta que nós pegamos do senhor, que ficou comigo, tinha uma Bíblia, e eu passei a ler quando eu acordava pela manhã. Aí depois eu resolvi entrar nessa igreja. O pastor ficou, meus irmãos, em choque e começou a chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava como sendo uma noite de fracasso foi uma noite muito produtiva. Agora eu quero compartilhar com você quais são as lições que nós tiramos dessa história. Pode entrar, vocês já estão aqui mesmo? Pode entrar. Quais são as lições que nós tiramos dessa história? A primeira é que você que é líder, você que tem um ministério, exerça o teu chamado com dedicação e zelo, independente do número de participantes que tenha na igreja. Faça a tua obra com zelo. Segunda lição
Dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia você é um instrumento de Deus para a vida de alguém. Terceira lição: nos últimos dias, ou nos dias mais ruins da sua vida, você ainda pode ser uma bênção na vida de alguém. Quer ouvir uma quarta lição? O dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na terra, na verdade, é o dia mais produtivo no mundo espiritual. Quinta lição: Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. Quer ouvir uma sexta lição? Eu vou te dizer: nunca diga hoje Deus não fez nada, só pelo fato dos seus olhos não estarem contemplando o milagre. Bom, se essa palavra falou comigo, eu tenho certeza que falou com você, eu tenho certeza que você pode abençoar muita gente com ela. Então compartilhe, e que os pastores saibam: nenhum dia de um pastor é em vão, nenhuma escolha, nenhuma atitude, porque Deus se utiliza de cada momento para salvar e ser instrumento de bênção na vida de alguém. Shalom, que a paz esteja convosco.